Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, queridos irmãos. Bom dia a todos vocês. Também você que nos visita, seja muito bem-vindo. Que o Senhor nos conduza e nos abençoe aqui essa manhã. Quero pedir que você abra a palavra de Deus, mais uma vez no livro de Atos, agora no capítulo 5. Nós temos meditado no livro de Atos e hoje chegamos ao capítulo 5. Quero ler do versículo 1 até o versículo 11, do 1º ao 11º, com os irmãos, após o que faremos mais uma vez aquele tempo em que oraremos pela família desta semana e também oraremos para que o Senhor nos conduza aqui no entendimento da sua santa palavra. Diz assim então a palavra do Senhor: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dizei-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, rogamos a Ti essa manhã aqui, que o Senhor nos conduza no entendimento da Tua santa palavra, que o Senhor nos conduza e abra o nosso coração para compreender, e que o Teu Espírito aplique, Senhor, essa palavra a cada um de nós aqui, nas realidades das nossas vidas, nas especificidades de cada um. Em nome de Jesus pedimos também que o Senhor conduza a vida do diácono Cláudio e de sua esposa Natália e dos seus filhos. Que esses irmãos possam cada dia mais conhecerem ao Senhor, serem conduzidos pela Tua boa mão, sendo bem-aventurados em tudo aquilo que eles vivam, pratiquem e glorifiquem assim o Teu nome aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus, assim rogamos por nós também. Somos todos igualmente necessitados aqui, Senhor. Para a glória do Senhor é que Te rogamos. Amém, Pai. Amém. Queridos irmãos, essa perícope começa no versículo 36 do capítulo 4 ainda. A história que estamos lendo
ela não começa no entretanto do versículo 1, mas é preciso que a gente relembre aquilo que está nos versículos anteriores, porque essa é a ideia e a perícope, o contexto é exatamente esse. Temos aqui o texto do capítulo 4 sendo concluído com a narrativa que Lucas faz sobre Barnabé e a atitude que Barnabé teve. Versículo 36 e 37 do capítulo 4, nós vemos Lucas relatando que José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, Lucas nos lembra que ele era levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Nós vimos aqui no domingo passado que Barnabé não está tendo uma postura necessariamente generosa, como por décadas cantamos, né, sobre essa generosidade de Barnabé, que deu o homem o que tinha e repartiu, né? Mas sendo ele levita, por lei, a lei do Senhor, não deu a herança, não deu campo, não deu para que eles vivessem de propriedades e tivessem propriedades aqui, mas eles viveriam plenamente dependentes do Senhor, dos dízimos que a casa do Senhor receberia. Essa era a porção dos levitas. Aqui Barnabé, de fato, comprometido agora com essa obra, com a obra do Evangelho, entendendo o que o Senhor estava fazendo através de Jesus Cristo, ele percebe e reconhece a sua própria posição diante de Deus e aquilo que Deus havia dado a ele para que ele vivesse aqui na terra. E por isso ele então se desfaz daquilo que não era para que ele tivesse. Então ele entrega e os apóstolos fazem o que devem fazer com aquilo que foi entregue aos pés dos apóstolos. Não é Barnabé, inclusive, que distribui, e isso é importante ser colocado aqui, porque quem fazia as distribuições, quem avaliava e examinava, eram os apóstolos até esse momento aqui. Só a posteriori aqui nós temos a instituição dos diáconos. É nesse contexto, então, de um levita obedecendo aquilo que ele tem sobre ele na lei do Senhor, numa postura de obediência, que entra então aqui a postura de Ananias e Safira, que entra a história de Ananias e Safira. Nós lemos aqui, como muito bem explicado por Igor na liturgia, nós vimos o texto em que Davi é incitado, é sugerido a Davi por Araúna, né? Não é Baraúna, né? É um nome hebraico, não é tupi-guarani. Araúna sugere a Davi que pegue todos os seus bens, que pegue ali o que ele quiser, do campo, dos animais, de tudo aquilo que ele tinha, porque afinal de contas era o rei, e com reverência, com gratidão ao rei, ele entrega tudo aquilo, diz: rei, oferece aí o que o Senhor quiser. O texto então diz que Davi alega que não oferecerá a Deus nada que não lhe custe, nada que não exija dele, porque isso também era uma exigência da lei. Isso aqui é obediência, não é porque Davi tem um coração maravilhoso ali e ele quer dar além daquilo que o Senhor está dando para que ele fizesse. A lei exigia que toda oferta viesse de algo que teve envolvimento com você e você teve envolvimento com aquela coisa, que você entregasse ao Senhor aquilo que era produto do teu trabalho, do teu esforço, do teu cuidado. Então a ovelha que você ia oferecer precisava ser uma ovelha do teu campo, aquela ovelha que você cuidou dela, que você gastou do seu tempo com ela, você acordou cedo por causa dela, você levou ela para pastorear, você trouxe de volta, você foi buscá-la quando ela saiu do caminho. O que era oferecido ao Senhor era exatamente algo que pudesse ter custado a você, porque o Senhor sabe bem a diferença entre aquilo que é o valor que nós damos às coisas e o preço que as coisas têm. Ora,
o mercado, o marketing, a publicidade, todos sabem que valor e preço são coisas diferentes. Que o preço que você coloca nas coisas, eles seguem ao valor que as coisas podem ter para as pessoas. O valor é sempre maior do que o preço. O valor que você dá, o valor que a coisa tem, é sempre maior do que aquilo que foi precificado. E à medida em que o mercado observa, à medida que o mercado avalia que as pessoas têm dado cada vez mais valor a determinada coisa, o que acontece com o preço? O preço sobe. À medida em que as pessoas param de comprar determinada coisa, à medida em que as pessoas começam a não dar mais valor a determinada coisa, o que acontece com o preço? O preço cai. É aquilo que se chama de procura e oferta, demanda e oferta, ou oferta e demanda. Mas observe, o preço sempre vai acompanhar o valor que nós damos. O preço que nós pagamos, o esforço que fazemos, sempre acompanhará o valor que nós damos às coisas. Mateus capítulo 12, versículo 35, o Senhor Jesus nos diz que o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Porque nós não podemos tirar do nosso coração aquilo que nós simplesmente não temos. Nós jamais vamos poder dar a Deus algo que tem valor quando nós mesmos não valorizamos aquelas coisas que são as coisas que Deus valoriza. Volte seus olhos ao texto de Atos capítulo 5. Versículo 1, Lucas introduz falando sobre Ananias. O significado do nome dele seria, Deus tem sido muito favorável, Deus tem favorecido, alguém favorecido por Deus. Observe, o autor da narrativa, ele não está isento de propósito, de intencionalidade. Lucas está trazendo aqui a história desse casal com toda a intenção conectada com a história de Barnabé, o levita natural de Chipre. Ananias, homem favorecido por Deus, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Barnabé tinha feito exatamente a mesma coisa. Versículo 2, Lucas diz que Ananias reteve parte do preço. Mas o versículo 3, observe, ele diz: para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? O texto não faz separação quando usa essas duas palavras no significado delas. Aqui é aquela quantidade de recurso, de dinheiro que Ananias havia conquistado, adquirido. Obrigado, a palavra fugiu mesmo. O valor que Ananias conseguiu adquirir com a venda do campo e o preço, aqui no texto não estão sendo feitas diferenças entre essas duas palavras. Mas observe na dinâmica do texto e a conversa que Pedro tem com Ananias, dentro desse contexto em que Barnabé vendeu o campo dele, porque simplesmente agora ele entendia: o Senhor me chamou para viver plenamente para Ele, o Senhor me chamou para ser dele, o Senhor me chamou para que todos os meus bens, tudo o que eu tivesse aqui nesse mundo, fosse apenas
o Senhor. A minha porção é o Senhor, a minha herança é o Senhor, como diz o salmista. Dentro desse contexto, Ananias e Safira, então, surgem com uma grande ideia, e o texto diz que eles, em comum acordo, versículo 2, em acordo com a sua mulher, eles retiveram parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Observe que se dissermos que Barnabé é que deu o que tinha e repartiu, se dissermos que Barnabé que fez isso, nós também teríamos que afirmar que Ananias e Safira também repartiram do bem deles. Eles simplesmente entregaram aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse, olha qual é a argumentação de Pedro com Ananias. Por que encheu Satanás o teu coração? O que Pedro está dizendo aqui é que aquele acordo, aquele momento em que ele e a esposa sentaram, combinaram, avaliaram, examinaram, aquele acordo ali foi colocado, incitado, sugerido, produzido pelo próprio Satanás no coração deles. Para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor. Há uma mentira que está sendo produzida. Por quê? Porque eles pegaram uma parte e entregaram a outra. Mas observe, o diálogo não termina aqui. Pedro diz então assim, conservando, porventura não seria teu? A pergunta de Pedro é, você tinha que vender esse terreno? Você não precisava vender. Isso é uma mente confusa de Ananias e Safira. Isso é um coração dividido de Ananias e Safira. O que Pedro diz a ele é, se você tivesse conservado, continuaria sendo seu. E depois ele diz, e vendido, não estaria em teu poder aqueles recursos que você adquiriu com ele? Como, pois, assentasse no teu coração esses desígnios? Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. O Senhor sabe o valor que Ananias e Safira dava ao terreno e dava também às coisas de Deus. O Senhor conhece o coração de Ananias e Safira e sabe que o movimento que Ananias e Safira estão fazendo não é porque eles dão o valor exato a Deus, as suas coisas, a igreja do Senhor. Eles estão fazendo por um coração completamente dividido. Eles veem o movimento que muitos estão fazendo na igreja, de entregarem as suas coisas para que os apóstolos então distribuíssem. Lucas ressalta esses textos nos capítulos anteriores. Mas o coração deles dividido, a mente confusa, não sabendo o valor exato que é preciso dar às coisas de Deus, ao agir de Deus, eles então, nessa falta de temor, fazem esse jogo, essa maracutaia, tentando enganar quem? Os apóstolos? A igreja? Não. Pedro diz, você tentou mentir ao Espírito Santo do Senhor. Versículo 5, então, o texto nos diz que ele, depois de ouvir isso, expirou. O Senhor, naquele momento, nós temos visto como determinados atos têm sido realizados neste período da história, para que fique claro esse momento da transição para a nova aliança. Com a morte de Ananias, o que é que acontece agora com a igreja? Sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Observe, aqueles ouvintes estavam naquele lugar. Aqueles ouvintes viram aquilo que aconteceu, entram, retiram Ananias e
o sepultam. Mas muitos não estavam ali. Quando Lucas, então, traz aqui que sobreveio temor aos ouvintes, é porque ele está abrangendo tanto os que estavam presentes, como os que não estavam presentes, mas ouviram o testemunho sobre este acontecimento. Então, versículo 6 relata sobre de que eles o sepultaram, e o versículo 7, então, nos dá a ideia de tempo, porque agora há uma outra conversa que vai acontecer. 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Ok? Entendeu aí o contexto? Ela simplesmente chega. Ela não sabe absolutamente nada. Ela não sentiu um peso no coração. Ela não sentiu algo ruim, de repente pudesse estar pensando, acho que meu marido morreu. Ela simplesmente entrou lá de boa. Pedro se dirige a ela, versículo 8, e perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Irmãos, há perguntas que nos são feitas que podem salvar nossa vida. Deixa eu dizer de novo. Há perguntas que são feitas a você muitas vezes, e essas perguntas podem salvar a sua vida. Depende da sua resposta. Depende como o seu coração vai responder aquilo. Reagir àquela pergunta. Vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim. Portanto, mentiu. Novamente, o que acontece? Pedro não trata com ela dizendo ou perguntando as coisas que perguntou a Ananias. Pedro responde o seguinte a ela, de forma retórica, inclusive, né? Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Observe, Pedro se dirige a Safira, compreendendo que ela é a esposa nessa relação, que ela é que é a submissa nessa relação, que ele é que é o cabeça. Então porque entraste em acordo para tentar, e a palavra tentar aqui seria testar o Espírito Santo do Senhor. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, ela cai aos pés de Pedro e expirou. Eles entram, a levam e a sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Esse acontecimento se espalha naquela região, porque a igreja agora é uma mega igreja. A igreja tem mais de 5.000 pessoas e ela está ali em plena ascensão, com acontecimentos extraordinários acontecendo, inclusive movendo pessoas a agirem de forma até supersticiosa com relação aos apóstolos. Nós veremos isso no texto para agora de noite. Mas eu quero pensar aqui em algumas afirmações e algumas verdades, olhando para esse texto e como a gente pode aplicar isso à nossa vida. O valor que nós atribuímos a Deus, o valor que nós atribuímos aos propósitos de Deus para a nossa vida, o valor que nós atribuímos aos planos de Deus, à obra de Deus realizada na terra, o valor que nós damos ao reino de Deus e à sua igreja,
o valor que nós atribuímos de outra forma ao mundo, o valor que nós atribuímos aos alvos que nós temos de vida, aos bens que nós possuímos, ao nome que nós possuímos, a reputação que nós temos, o valor que nós atribuímos ao sucesso e tudo mais que existe nesse mundo e nessa vida, o valor que nós atribuímos a cada uma dessas coisas determinará tanto a legitimidade quanto a autenticidade de todas as coisas e de toda a nossa conduta diante de Deus e diante dos homens. O valor que nós atribuímos a cada uma dessas coisas vai testificar se a nossa fé é verdadeira ou falsa. A fé de Ananias e Safira era uma fé falsa. Eles não estavam preocupados com a obediência a Deus. Eles não estavam preocupados com o valor do reino de Deus. Eles não estavam preocupados com o valor que Deus dava à sua própria obra e à sua igreja. Eles não estavam movidos pelo mover que o Espírito Santo estava levando e conduzindo a igreja a viver naquela forma, repartindo todos os seus bens à medida em que alguém tinha necessidade. O coração deles não estava se movendo nesta direção, mas o coração deles estava se movendo pelo valor que eles davam às coisas dessa vida, ao sucesso deles, ao nome deles, à aparência que eles transmitiam às pessoas, à imagem que eles poderiam ter diante da igreja. E então eles vendem o campo, eles dizem que venderam o campo por um valor, mas na verdade o valor foi outro, porque eles dão valor muito mais à riqueza, aos recursos que eles conquistaram com aqueles bens, do que à obra de Deus, ao reino de Deus, à igreja do Senhor. Eles não têm temor por Deus, eles não creem de fato que o que está acontecendo em volta deles, por mais que seja algo extraordinário, eles não criam de fato que aquilo era realmente o poder de Deus operando. Eles não tinham temor no coração deles. Eles viam, eles achavam as coisas maravilhosas, eles achavam os sinais extraordinários, eles gostavam de tudo aquilo que estava acontecendo, mas eles queriam fazer parte daquilo, não da forma como o Senhor conduz o seu povo a fazer parte da sua obra. Eles não davam o valor exato para as coisas de Deus, para Deus e para o reino e para a igreja. Por isso, eles olham para o preço que eles estão pagando por aquilo e eles pensam, é melhor que a gente guarde um pouco do que simplesmente entregar tudo. Entende? Valor e preço. O valor que damos é sempre mais alto do que o preço que pagamos pelas coisas. Quando nós não damos valor ao reino de Deus, o valor devido, nós estamos dizendo exatamente aonde é que está o nosso coração. Qual é de fato o nosso tesouro. E por isso nós temos as nossas atitudes e condutas, muitas vezes, ilegítimas, inautênticas, porque quem conhece o nosso coração não são os apóstolos, não são os pastores, não são os mestres. Quem conhece o nosso coração é Deus. Todas as nossas atitudes e condutas serão testificadas ou testificarão a fé que nós realmente temos, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Mas observe que o texto nos mostra e nos ensina que todas as nossas mentiras, toda a nossa forma de escamotear ou tentativa de escamotear alguma coisa, toda a nossa tentativa de tentar passar uma imagem, toda a nossa tentativa de tentar dizer que algo é, quando não é, na verdade, não são mentiras à igreja,
é uma mentira para Deus. E não importa como é que nós fazemos isso, sempre será uma mentira para Deus. Observe, é insano, porque nós temos plena convicção, ou não temos, que o Senhor de fato conhece os intentos do nosso coração. Quando nós temos alguma suspeita sobre isso, as mentiras, elas podem começar a tomar conta. E a gente vai trabalhando muito mais em uma imagem que a gente quer que as pessoas vejam, não percebendo que a imagem mais essencial e importante é aquela que Deus vê, a que está lá no fundo do nosso coração. Não mentimos à igreja, mentimos para Deus. É isso que Pedro diz a eles. Isso foi uma tentativa de testar o Espírito Santo do Senhor. Não foi para eles. Observe, irmão, o que mente, precisa lembrar que é com Deus que você está lidando. Mas você que ouve a mentira, em nome de Jesus, preste atenção. Você não tem que ser ofendido com a mentira. Às vezes você, de repente, está liderando alguma coisa, você está à frente de alguma coisa, servindo a Deus, no trabalho com o Senhor, na igreja, no corpo de Cristo, e você percebe que pessoas estão tentando escamotear mesmo, tentando fazer aquela firula, passar uma imagem. Não te preocupa com isso. Trata com a verdade em todo o tempo, porque todos nós prestaremos conta diante de Deus. Se não for no decorrer desta vida, será no final dela. Então, não se mova do seu lugar, do seu bem-estar, quando você olha e percebendo que as coisas não fazem sentido, você enxerga que aquilo é uma mentira. Fique em paz. O Senhor dará conta de todas as mentiras que cada um de nós tentamos ao Espírito Santo de Deus. Cada um de nós, muitas vezes, testamos o Espírito de Deus. A Ele nós daremos conta. Mas em terceiro lugar, aqui eu quero pensar para você casado, para você que tem sociedades com alguém, é que os nossos acordos com os homens, os nossos acordos com os superiores, jamais justificarão nossos erros diante de Deus. Ananias e Safira eram casados. Pedro deu a Safira uma oportunidade dela simplesmente dizer a verdade. Safira podia ter entrado naquele lugar 3 horas depois, porque ela estava incomodada no seu coração e ela estava procurando a liderança da igreja realmente para confessar aquilo que estava acontecendo. Porque junto com o marido, ou o marido de repente exercendo o seu controle, a sua liderança, conduziu a coisa para tal caminho. Ela, incomodada com aquilo, poderia procurar os apóstolos para pedir ajuda. Não, ela entrou lá. A pergunta que salvaria a vida dela foi feita. Ela simplesmente mantém-se fiel ao seu marido, mas infiel a Deus. Ela disse: vendemos, portanto. Ela podia ter recuado,
Ela podia ter dito não, não foi. Ela também não tinha o temor de Deus, ela também não enxergava que o Espírito Santo do Senhor conhece os nossos corações, e o termo que Pedro usa é os nossos intentos. Aquilo que a gente maquina, aquilo que a gente planeja, só na nossa mente, você nem compartilhou ainda com ninguém. O Espírito Santo de Deus conhece os nossos intentos. Irmãs, mulheres, preste atenção. Você é casada, tem seu marido, seus erros diante de Deus não serão justificados por causa dos erros do seu marido. A tua aliança é com Deus. Vale novamente o que Pedro diz às autoridades anteriormente. Importa agradar a Deus ou aos homens? Você entende isso? A palavra de Deus chama a se submeter, mas a palavra de Deus não nos chama a obedecer ordens que são contrárias a Deus e a sua vontade e a sua palavra. Maridos, vocês também serão responsabilizados diante de Deus quando conduzirem, induzirem, abusarem da autoridade e do direito de vocês, como todas as outras autoridades, também serão responsabilizadas por todas as vezes que induzimos aqueles que estão sobre nossa autoridade ao erro. Todas as vezes que a nossa conduta conduz aqueles que são submissos a nós ao erro, nós também prestaremos conta de tudo isso. Temos alianças aqui nesse mundo, devemos fidelidade uns aos outros, mas nunca jamais acima da fidelidade que nós devemos ter com Deus, para com Deus. Você é fiel a Deus, é chamado a ser fiel a Deus acima de qualquer coisa. Mas uma última coisa agora, é que o temor que falta a Ananias e Safira vem de uma convicção de que você não precisa testar o Espírito Santo de Deus. Você está sempre diante de Deus. Deus está constantemente vendo você. Deus conhece os intentos do seu coração. Você não precisa testar. O que Ananias e Safira fizeram foi: vamos ver se passa. Vamos ver se dá. A gente vai fazer tudo o que as pessoas já estão fazendo. Só que a gente vai só reter uma parte. E aí, se passar, bênção. Ficamos bem na fita e ainda guardamos um dinheirinho. O temor que sobrevém então, e Lucas encerra o texto dizendo que grande temor veio sobre a igreja e sobre todos que ouviram. O temor que sobrevém agora é porque a mensagem foi clara. Não adianta tentar, testar, provar o Espírito de Deus. Ele está vendo, ele sabe. Ele sabe até mesmo o que você não sabe sobre você mesmo. Não adianta testar. Isso é o temor que sobrevém sobre a igreja. A igreja começa a andar entendendo. Agora é transparência total. Não adianta tentar dizer a Deus, ao seu Espírito, algo que de fato não está no nosso coração. Não adianta tentar se apegar ao preço das coisas,
ao preço que a gente paga, o esforço que a gente faz, quando nós de fato não estamos dando o valor real e devido ao reino de Deus e à sua justiça. A justiça de Deus foi expressa, o temor veio sobre a igreja. O que nós somos chamados é a dar valor ao reino de Deus acima de tudo. Porque o reino dos céus é como alguém que encontra um campo, volta, vende tudo o que tem para poder comprar aquele campo. Há um tesouro no campo. E só aquele que conheceu e ouviu a voz do Espírito Santo em seu coração sabe que nenhum preço desta terra consegue alcançar o valor que o reino de Deus tem e a sua justiça, que a igreja de Deus tem, e o seu povo, a obra de Deus, aquilo que Ele está fazendo na terra. Nada pode se equiparar ao valor que a vida eterna tem. Por isso, Barnabé obedece, Davi obedece, e eles dão, porque agora aquilo não vale nada, diante do valor que há no reino dos céus. Que o seu coração, em nome de Jesus, de uma vez por todas, entenda, venda tudo que tem por causa do valor do reino. Não tente equiparar, não tente equilibrar, não tente dar um pedaço, reter o outro. Nós nos damos por completo, porque Ele se deu por completo. Não julgue com usurpação, porque Ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Deixou a própria glória para morrer no lugar de inimigos de Deus, pecadores. Deu tudo por você, não para você tentar pegar o melhor dos dois mundos, das riquezas, mas também do reino. Ou é o reino inteiro, ou é tudo pelo reino, ou é nada pelo reino. Porque Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Eu chamo você, querido, a examinar seu coração. Mais uma vez, diante do Senhor, nós estamos. Há um poder da graça de Deus que é derramado sobre aquele que o Senhor escolhe e revela a sua palavra. Quando pensamos no valor da salvação, qual é o preço que você tem pago realmente? Mais uma vez chegaremos diante da mesa do Senhor. Qual o preço que você tem pago diante do preço que Ele pagou? Ele não deu uma parte, Ele se entregou por inteiro.